Sabe que agora há pouco, olhando aqui para essa câmera, me veio a seguinte reflexão. A gente acorda todo dia de manhã e vai no banheiro, né? Encontra um espelho lá no banheiro. Todo mundo tem um espelho, não importa o tamanho que seja. E aí, olhando para esse vídeo, eu também tô olhando para mim enquanto eu me filmo. E é mais ou menos como se olhar no espelho. E quase sempre a gente tem essa ideia de olhar o espelho, fazer julgamentos sobre si mesmo, especialmente sobre a aparência, né? Mas o que a gente não para pensar é que esse julgamento sobre a aparência quase sempre tem a ver com aquilo que a gente sente e pensa sobre si mesmo, né? E aí vem as promessas. Eu vou começar a fazer exercício. Eu vou fazer o meu cabelo tá branco, vou fazer um procedimento no cabelo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comer melhor, vou dormir melhor, vou fazer terapia. Então, sempre promessas, né? Mas o que a gente não consegue entender é que o ser humano, ele não funciona muito bem nesse sistema de preceder as coisas, ou seja, de querer fazer uma prevenção. As pessoas sempre deixam as coisas para quando já chegou no caos. Vai parar para pensar em alimentação quando o peso já fugiu o controle. Vai pensar em exercício físico quando está com um problema de saúde que precisa controlar os níveis que estão altos nos exames, né? Então, tudo isso não é prevenção, isso é remendos, né, que a gente tenta fazer. Vai pensar em cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar de tudo isso depois que já está com sinais visíveis de envelhecimento, ou tomar remédios porque já apareceu uma doença. Então, tudo isso tem a ver com correr atrás do prejuízo e não com prevenção. E a mesma coisa, a gente deixa para o final da fila as questões internas, aquilo que nos incomoda, porque a gente não percebe que a gente é um ser humano complexo e não é só um corpo que aparece as coisas por fora. Quando aparece por fora, ou nos exames, ou enfim, é porque a coisa já está estourando por dentro. E por que isso acontece? Porque a gente não olhou antes para as coisas que talvez fossem importantes na vida. E isso significa sim olhar no espelho, mas olhar de verdade, olhar com justiça, olhar com compreensão para si mesmo, olhar para aquilo que você pode fazer hoje por você, o que você não precisa deixar estourar na tua vida para começar a cuidar, né? E isso tem a ver com o amor próprio, aquilo que a gente conhece como egoísmo normalmente aí fora, né? E que tem uma diferença muito grande. Então, talvez você aí do outro lado nem saiba a diferença entre amor próprio e egoísmo, porque ninguém te ensinou isso. E a terapia, sim, ensina sobre tudo isso que eu falei antes, sobre se cuidar, sobre prevenir, sobre olhar para as questões que estão ali antes, a gente só vê no corpo e não vê que começa isso muito antes dentro da gente. Por que a gente não se cuida em tempo? Por que a gente não se dá o suficiente, quer dar mais para o outro? São questões internas que sozinhas nunca vão mudar. E aí eu deixo essa questão para você. Vai se olhar no espelho hoje e começa a perceber o que está te incomodando. E aí sim, às vezes você vai querer fazer uma coisa que vai te remendar. Não vai te curar de fato, não vai trazer respostas de fato que possam te ajudar a entender o que está acontecendo e por que você quer remendar coisas hoje e não prevenir. Espero que isso tenha te ajudado um pouquinho. Um beijão e até a próxima.